Olá, até que ponto podemos nos expor na internet? Privacidade nas redes sociais. Esse é o tema do Papo.com de hoje. Tenho aqui comigo a psicanalista Cláudia Mazur Lopes, cujo tema do doutorado é redes sociais. Antes de começar a entrevista, vamos para a reportagem de Gláucia Serignano. Não há dúvidas de que a internet aproximou as pessoas ao longo dos tempos. Uma prova disso são as redes sociais, em que compartilhamos nosso dia a dia com várias pessoas ao redor do mundo. Porém, essa relação nem sempre pode ser benéfica e o perigo pode estar na palma da nossa mão. Esse é o caso da estudante Gabriele, que sofreu perseguições pelo Facebook e, com isso, mudou a sua forma de navegar pelas redes sociais. Eu tenho essa minha ex-amiga que me persegue desde... Quando ela começou a me perseguir foi desde 2013, então já faz 3 anos que ela está me perseguindo. Adiciona amigos meus para falar mal de mim. Ela, todas as pessoas que ela acha que é do meu círculo social, que ela vê pela internet, ela adiciona e tenta falar mal de mim. Ela fala que eu sou uma pessoa ruim, que eu tenho que pagar por todos os meus pecados, que ela já me ameaçou de morte pela internet. Com a blogueira Natália Farias, a história é um pouco diferente. Por causa da sua exposição nas redes, ela vem fazendo sucesso com seu blog, mas alerta que é preciso saber lidar com as críticas. Os benefícios é que a pessoa reconhece, né? Eu acho que a internet hoje ela é uma ferramenta muito forte para você divulgar o seu trabalho. Eu penso muito assim, algumas décadas anteriores era muito difícil você divulgar se você gostava de fazer vídeos, fotos, essa parte mais criativa era muito difícil você começar. E hoje na internet você pode começar assim, você monta o seu blog, você monta o seu canal e você se expõe. O importante da exposição é você pensar assim, você tem que filtrar o melhor da sua personalidade, você tem que filtrar a mensagem que você quer passar para as pessoas, você tem que entender o que é a crítica construtiva, que é quando a pessoa realmente fala alguma coisa que você tem que melhorar, e quando é o hater. O hater, ele não acrescenta nada na sua vida, é uma pessoa que por algum motivo está com raiva de você. Esse tipo de pessoa você tem que deixar para lá, não responder, não ficar brigando, que isso só alimenta, sabe, o ego dessa pessoa. Cláudia, por que as pessoas têm a necessidade de compartilhar a vida nas redes sociais? Bem, em primeiro lugar, obrigada pelo convite de estar participando aqui do programa. A importância e o porquê da necessidade de colocar-se na rede. Bem, ali é um meio de a gente se expor. Como a apresentação agora que vocês colocaram, é um meio de você publicizar o seu trabalho, é um meio também de você falar o que você está sentindo. Vou até brincar com um tema que pode ser até um confessionário. Quantas pessoas a gente vê nas redes sociais, penso principalmente Facebook, em Twitter, no qual as pessoas vão colocando o seu sentimento diante do mundo. Então, ali as pessoas saem de um certo anonimato. As pessoas estão ali também querendo buscar por pares. Tem pessoas que se solidarizam, outras que se opõem, e a questão é como a gente se coloca frente a isso. Pessoas que se colocam de forma diferente a nós, embora a gente busque sempre pares, né? Por que atrai muita atenção das pessoas ficar stalkeando, que é como dizem, que é perseguindo a vida dos outros? No caso dessa garota que se expôs, né, falando de uma ex-amiga, né, que vai atrás dela por 3 anos. Primeiro, bem, eu gostaria até de saber, ela não está aqui para contar, mas o que houve para, de repente, estar amiga e, de repente, haver um quadro de perseguição. Essa perseguição é só pela rede ou quando se encontram também, ela se expõe, ela se faz isso? E o que é possível fazer a partir disso? Porque atrás das redes a gente sabe também que as pessoas ficam tanto valentes, né? Elas vão ali, ameaçam, mas e quando chega no encontro com o real? Ela sustenta isso? É claro que atormenta aquele que é perseguido. No entanto, a gente precisa também fazer um pouco dessa distinção, para ver se está só na rede ou não. E por que você acha que eles têm essa ação? Por que motiva eles a fazer isso, a perseguir os outros? Aí cada caso é um caso, né? A gente teria que estar conversando um pouco por que a escolha desse objeto, no caso da garota, por que escolheu essa garota em detrimento de não outras, né? Teria que verificar um pouco melhor. Teve um caso agora na mídia, que não sei se pode entrar nesse nome que você colocou, stalker, né?
mas a gente viu que uma apresentadora de TV, ela tinha ela tem uma legião de fãs e um deles começou a perseguir, inclusive, ela nos lugares que ela dizia que ia. E houve ali uma fatalidade, infelizmente, né? A coisa ali foi para um radicalismo tamanho. E até que ponto você acha que a pessoa pode se expor na internet? É possível determinar isso? É uma boa questão, né? Eu acho que a gente está aqui para pensar, não há um jeito decano de ser para a gente se colocar nas redes sociais, né? Cada um se coloca, eu acho que conforme a sua própria subjetividade. É claro que a gente, ao estar na rede, a gente percebe perfis muito diferentes, né? Nossa, tem esse perfil aqui que tem um tanto mais exibicionista, tem um tanto ali um pouco mais vaia, que quase nada expõe, mas gosta muito de estar ali. E hoje há um pouco de uma certa confusão. No senso comum, a gente fala sempre assim, a realidade, o virtual é o oposto da realidade. E o que os grandes pensadores vão dizer, né, assim, os filósofos que trabalham com essa virtualidade, eles vão falar que não é por aí, não é bem essa divisão. É mais o que a virtualidade, ela compõe a realidade, ela traz efeito para as nossas realidades. Esse é o ponto, né? Então, dizer quanto a pessoa deve se expor, acho que a pessoa também tem um pouco de... Ela sabe um tanto porque ela está ali, mas importante ela ter em vista que tem implicações. A forma como ela coloca tem implicações no mundo. Bom, vamos agora para o intervalo e voltamos já. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Estamos de volta com o Papo.com. Como falamos no bloco anterior, estamos aqui com a psicanalista Cláudia Mazur Lopes, falando sobre a exposição das redes sociais. Cláudia, você acha que os pais deveriam ficar de olho em que os filhos postam nas redes sociais? Eles devem não, eles ficam bem de olho, né? A gente sabe que há uma onda um pouco migratória dos jovens, inclusive querendo ter uma maior liberdade, né? Por exemplo, os pais olham as comunidades pensando no Facebook, que comunidades que os filhos estão fazendo parte. Deixa eu ver quem são esses amigos que são eles. Eles conhecem? De onde são? A maior parte das vezes que eu escuto nos consultórios é que eles têm um certo controle, sim. No entanto, os jovens se sentem um pouco... uma sensação de falta de liberdade. Eles gostariam de ter uma navegação um pouco mais tranquila, sem o olhar de um outro. E aí eles mudam para outros canais. Quais deles a gente pode pensar? Os grupos de WhatsApp, que tem dentro dos computadores, dos celulares. E aí fica um pouco mais difícil dos pais administrarem, né? Quem é esse? Há uma agilidade muito grande nessa prática. Então, os jovens são espertos, né? Eles conseguem uma certa rota alternativa que a gente pode dizer. Opa, aqui não dá para ter aquela liberdade tão almejada, migram-se para outras. Mas e quando acontece essa liberdade almejada, muitas vezes pode ter uma exposição grande que não foi planejada, pode ter uma repercussão maior, como, por exemplo, mandar os famosos nudes, que são as fotos íntimas. E quando acontece essa exposição, o que traz para a vida da pessoa? Aí que tá, né? A gente está vendo bastante casos aí na mídia com essa questão. O que acontece? Mais uma vez, cada sujeito, cada pessoa vai responder isso de uma determinada forma. Quando um nude na internet é colocado pelo próprio autor, é uma coisa.
Quando um nude é colocado por um outro sem autorização dessa, é outra. Então, pensando nessa segunda possibilidade, o que vai acontecer? Vai haver um certo constrangimento. E a dificuldade hoje da rede, que a gente pode falar, é que está uma confusão entre o que é público e o que é privado. Anteriormente havia havia um certo cuidado para não se exibir demais, não se te mostrar demais. Era uma certa etiqueta, um certo pudor para não se mostrar. E hoje a gente está vendo que não. Hoje as pessoas estão se mostrando muito mais. E isso tem implicações. Essa fronteira de público e privado está um tanto movediça e está trazendo uma certa confusão realmente. Há casos de colégios também querendo abafar situações constrangedoras que aconteceram dentro do colégio, de casais de namorados que estão na rede, mas que a gente vê também que alguns alunos ou alguns autores assumem ali sem muito problema. Continuando um pouco também nisso, há outras pessoas que não. E aí eu queria até, se me der a liberdade, de falar um pouco sobre quando uma mulher é exposta com um nude sem autorização. O que acontece, né? Muitas meninas se sentem muito constrangidas, elas ainda moram nas casas dos pais, está num processo de experimentação da própria sexualidade, descoberta do corpo. E o que acontece? A gente precisa entrar em questão o que é o erotismo da mulher. A mulher, de certa forma, vive um problema em relação ao erotismo, porque ela é tanto agente civilizatório, como também pode ser considerado um agente anticivilizatório. Em que sentido? Ela pode trazer ordem e também uma desordem, no sentido quando ela escolhe por opções que são já mais ditas pelo social. Opa, então case, namore, tenha uma vida mais regrada. Você está indo pela onda da civilização. No entanto, quando ela opta em exercer o seu próprio erotismo, ela tem uma certa dificuldade, né? O social também faz algumas cobranças, nos atravessam algumas questões. E aí a mulher se sente muito ali constrangida com essas questões. Como eu lido com o social que me atravessa e com a minha própria sexualidade? Pode ter efeitos devastadores, como a gente vê um tanto por aí. Sim, a superexposição pode causar alguns problemas, assim como se a sociedade ela tem um padrão. Então, se você não seguir esse padrão, é possível você ficar triste, se você não for magra, que nem a mulher da TV, pode até acarretar a doenças. E em relação aos stalkers, existe alguma patologia que fala o porquê que a pessoa segue os outros, ou algum diagnóstico, alguma coisa, por que a pessoa age desse jeito? Essa é uma questão que a gente precisa ser muito cuidadoso, porque se a gente entrar numa psicopatologização, o que a gente faz com um nome, né? De repente essa pessoa recebe tal nome. A gente pode ver que ali tem um traço de uma obsessão ali por outra pessoa. Mas se isso é uma patologização, eu ficaria um pouco mais reticente em relação a isso. Muito obrigada, Cláudia. Esse foi o Papo.com de hoje. Obrigada pela sua presença. Até mais.